Som aí. Bom dia, queridos. Bom dia, queridos. Bom dia, queridos. Ai, que bom dia gostoso. Deixa eu chamar o pessoal da minha esquerda para vir para a minha direita. Isso. Hoje o conselho iniciou a semana de oração. Estava falando aqui com o presbítero Charles, que ele estava aqui com o pessoal do louvor. E eu falei, faltou tempo para oração. Foi gostoso, né, Marcos? Foi um tempo gostoso ali, faltou tempo, foi um tempo muito precioso. Falei, faltou tempo, foi curto de 1 hora. Mas que a bondade de Deus traga para a nossa igreja, essa semana toda, um tempo gostoso de oração, viu? Precisamos. E como a Cíntia já disse, a única coisa que muda é, à noite será a Semana Mundial de Oração. Então, cada departamento vai estar aí responsável por um dia da semana, conforme foi colocado ali projetado. E volta ao normal, ainda esse mês, segunda-feira, a nossa primeira semana de todos os meses de oração. Janeiro, primeira segunda-feira, a gente começa de oração, 7 da manhã, fevereiro, março, abril e tal. Então, a gente já começa. E como a superintendente já disse, então esse mês a gente tem 2 semanas. Não, a gente tem 1 semana e 2 momentos de oração. Isso, 1 semana e 2 momentos de oração. Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Em paz? Vou ver vocês aqui de manhã? Aí já é outra pergunta, né? Um pouco mais interessante. Mas aproveita que você está de férias, aproveita e que as crianças estão em casa já acordando 5 da manhã, já traz elas para orar também. Você vai ver só que oração para criança é sonífero. É uma bênção. O Theo, meu menor, estava saindo de casa, saí mais cedo para estar aqui com o conselho. Aí ele parou na porta e falou, papai, posso ir mais cedo? Falei, pode, filho. Será oração. Não, eu vou mais tarde. Ah, Jesus. Obrigado, Pai querido, por essa manhã preciosa. Obrigado pela alegria que nós temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado a Deus pelo período de férias. Obrigado, Pai querido, porque alguns, nesse momento entre Natal e Ano Novo, conseguem desacelerar um pouquinho, consegue, Senhor, colocar o pé um pouco no freio, e para que possamos ser restaurados, restabelecidos, possamos alcançar descanso. Outros têm o privilégio de tirar um tempo maior de férias, te louvamos por isso, e que a bondade do Senhor, Deus, traga essa possibilidade e esse privilégio ao longo do ano para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Por que eu já comecei orando e o tema da oração, o assunto da oração é férias, é descanso. Eu lembro quando eu tive aqui com vocês, não sei nem quando foi mais. Eu vim pregar, vim conhecer vocês, vim para que vocês me conhecessem. Depois eu vim mais para ver casa, ver escola. E aí fiz uma reunião com o conselho. Falei para o conselho chamar a liderança para estar aqui comigo. E eu queria ter uma conversa e conhecer um pouquinho vocês. Quem estava aqui? Deixa eu ver. Tinha uma galera boa aqui. Isso, reunião de liderança. Tá, hoje tem poucos aqui, mas tinha uma galera boa aqui comigo. E uma das coisas que eu propus a vocês seria, nesse mês de férias, nós falarmos um pouco sobre descanso. E a gente tem problema com isso. Dificilmente quem não tem problema com descanso. Quer ver só? A mãe que está lá enrolada com os problemas do dia a dia de casa, com a família, com os afazeres de casa. A mãe senta um pouquinho na sala. Um pouquinho. Eu vou colocar 2 minutinhos. Ou ela já fica preocupada, o que eu estou fazendo aqui parada, que tem roupa para lavar, roupa para estender, roupa para passar, tem criança para limpar bumbum, tem marido para dar jeito.
Ou então, você até consegue parar 2 minutinhos. Mas aí vem a criança: mãe, estou com fome. Mãe, o fulano caiu da bicicleta. Mãe, por que você está aí há 3 horas? Tem 2 minutos que ela sentou. Não tem muito isso? A gente não tem problema com descanso? A gente tem um problema sério com descanso. Quer ver só? Vê se você é igual a mim. Qual foi a última vez que você tirou 30 dias? Eu estou tentando lembrar, apesar que eu tirei agora. Fazia muito tempo que eu não tirava 30 dias. Esse último mês em Minas, eu tirei 30 dias, mas esse rolo de mudança, essa anarquia toda, não pareceu muito férias, não. Mas tudo bem. Qual foi a última vez que você tirou 30 dias? Você lembra? Se você for igual a mim, leva 10 dias só para você entender que você está de férias. A Larissa fica assim: você está de férias? Miquel, você está de férias? Você lembra que você está de férias? Leva 10 dias para eu perceber que eu estou de férias. Mais ou menos 10 dias eu me sinto de férias. E faltando 10 dias para acabar as férias, eu já retomei tudo de novo. Por quê? Porque nós temos problemas em ficar descansando. Eu estava aqui pensando, o Peterson, o presbítero Peterson falou assim para mim, presbítero, acho que é o único Peterson que eu conheço. Cadê ele? Acho que ele está aqui, pertinho de mim. Ele falou assim para mim: pastor, dá uma volta na praia, vai caminhar um pouco, vai ver, vai conhecer. Eu fiquei aqui pensando comigo: pastor caminhando na praia. A igreja vai olhar para ele e falar assim: você não faz nada, não? Você não trabalha? Eu lembro que um adolescente, isso quando eu era seminarista, um adolescente virou para mim e falou assim: quando eu crescer eu quero ser pastor. Eu falei: que bênção, ouvi aquilo de uma forma espiritual tão maravilhosa. Que maravilha, quer ser pastor? Logo olhei para mim, está olhando para mim, está se espelhando em mim como seminarista. Eu falei: que bênção. Aí, em vez de eu ficar calado, a gente faz pergunta boba. Tem muita coisa que você ouviu, fica calado, não faz pergunta, não. E aí eu fiz pergunta: por que você quer ser pastor? Aí a resposta: pastor não faz nada. Eu falei: como? Não, pastor não faz nada. Eu falei: bacana. Guardei com mágoa aquilo no coração. Um dia eu peguei e falei assim, era um sábado. Falei: você não quer passar um sábado comigo, não? Ele falou: mas o dia todo? Falei: o dia todo. Era adolescente, né? Falei: lanche e almoço é por minha conta, eu pago. Falei: estou dentro, pastor. Peguei ele de manhã e passei um sábado pastoral com ele. Visita, aconselhamento. E ele apavorado. Quando chegou na hora do almoço: não tem almoço, não tem almoço. Falei: não, eu falei que eu pagaria, só não tem horário. Muito certo, não tem. Não, mas eu estou com muita fome. Falei: a gente vai almoçar. Pode ser que o almoço seja na janta, mas vamos almoçar hoje. Terminamos o dia. Ele virou para mim assim: pelo amor de Deus, eu nunca quero ser pastor. Falei: por quê? Não é tão bom, não é maravilhoso? Ele falou: não, trabalha mais do que eu imaginava. Por quê? Por que pastor trabalha mais do que se imagina? Por que um médico, uma dona de casa, por que um trabalhador trabalha mais do que se imagina? Porque nós temos problema com descanso. E quando a gente vai olhar descanso na Bíblia, a gente vai entender que descanso não é uma ideia maravilhosa de Deus, que você pode decidir ou não pelo descanso. Descanso não é um pedido de Deus. Olha, por gentileza, você pode descansar. Descanso é uma ordenança, é um mandamento. Uma vez que eu não descanso, eu desobedeço. E desobediência é o quê? Eu já ouvi. Pecado. Se você não parar, você está em pecado.
Vamos olhar isso para a Bíblia? A gente não vai, lógico, eu separei esse tema em algumas semanas e a gente não vai zerar ele hoje, tá bom? Mas vai dar para a gente iniciar bastante. O descanso ordenado e modelado por Deus, desde a criação. Gênesis 2 vai falar que Deus descansou. Deus descansou. Quando que você descansa? Lidiane, quando que você descansa, Lidiane? Quando dorme? Depois de ter trabalhado. Tá. Depois de ter trabalhado, o trabalho te causa cansaço. Então a Lidiane descansa depois de estar. E se você não estiver cansada? É o primeiro princípio bíblico que eu quero que você entenda de descanso. Descanso não é pós-canseira. Descanso é para prevenir canseira. Engraçado, para nós não é isso. Eu descanso porque eu estou cansado. Mas o descanso não é para eu descansar. Não é para eu parar porque eu não aguento. Descanso é para que eu não chegue no ponto de não aguentar. Vou tirar férias porque eu não aguento mais. Você já falou pelo menos uma vez isso na vida? Não aguento mais, vou tirar férias. Vou dormir porque... Eu vou confessar para você que hoje foi difícil levantar da cama. Gente do céu, parece que o cobertor... Estava do ladinho ali, não tinha como cobrir hoje, mas... Agarrou e puxou para a cama de novo, eu levantei, ele agarrou, eu achei que era a Larissa, mas era o cobertor. Me enforcou, me sufocou para eu não sair da cama. Que canseira. Ontem a gente foi deitar debaixo de uma canseira, assim, fora do comum, mas eu estou de mudança, a gente está tentando organizar a casa o mais rápido possível, Larissa e eu. Ontem os meninos deram uma força enorme para mim e para a Larissa, foi muito bacana, até elogiei eles, mas assim, ontem à parte, mas a minha vida é para isso. Vamos ler Gênesis 2, versículo 2 e 3, o que está escrito? Quem lê para mim? E havendo... Vai todo mundo? E havendo... Humanamente, nós olhamos para esse texto e encontramos um Deus cansado. Humanamente, sim. De toda a obra que ele fez. Olha só, versículo 1. E abençoou Deus o dia sétimo. Aliás, põe o 2 para mim, faz uma gentileza. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra. Terminou. E aí fala, que fizera, descansou. Aquela ideia de Deus, ele chegou ao fim. Ele começou uma coisa muito enorme, muito extensa, e ele conseguiu completar, e agora ele precisa de descanso. Versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Olha só, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A gente lê já esse texto e já fica cansado. Não, imagina Deus criando tudo. E a gente já fica cansado. Qual a possibilidade de Deus cansar? Tá, qual a possibilidade de qualquer coisa da criação ter sido cansativo para Deus? Até porque também ele nem precisava. Mas ele cria, e a forma qual ele cria é para a gente poder entender, tá bom? E a criação de Deus é assim, haja luz. Ué, e o texto fala, e houve luz.
Então, mas assim, nem mental. Haja luz. E houve luz. O texto fala. Haja animais selváticos e haja animais domésticos. E o texto fala. E houve. Pronto. Como assim diz? Não dá nem para ver um cansaço mental. Não dá para ver Deus assim, olha, eu vou sentar, eu vou planejar, eu vou rascunhar, não deu certo, amassou, jogou fora, e eu vou rascunhar, não deu certo, amassou, jogou fora. Não, Deus, em tua perfeição, soberania, maravilhosamente disse, haja. E João vai falar que o verbo se fez carne, e Cristo e através de Cristo, tudo começa a acontecer. Tá, levou quantos dias? Quantos dias? 6 dias. Precisava de 6 dias? Como que é? É isso aí. Até porque a gente não sabe se 6 dias são 6 dias. Por que nós não sabemos? Quando foi criado o sol e a lua? Em que dia? Te peguei. Qual foi o dia que foi criado o sol e a lua? Qual? Eu ouvi 3 respostas. Eu vi só um, no 4º dia. Aí eu vi no 3º, agora já ouvi o 2º. Em que dia? 1º dia Deus não cria sol e lua. 1º dia Ele cria o quê? A luz. E aí você vai entender que a luz é Cristo. Não que Deus tenha criado a luz, tá bom? Cristo já existia. Mas quando Ele cria o sol e a lua? No 4º dia. Ele cria o sol e a lua e agora o sol e a lua começam a determinar o que é noite e é dia. Só no 4º dia. Se ele criou só no 4º dia o sol para ser dia e a lua para ser noite, então o 1º, o 2º e o 3º não são dias de 24 horas. E houve tarde de manhã do mesmo jeito. Tem uma galera de teólogos aí que vai falar que isso pode ser eras. Tá? Não vou entrar hoje, mas um dia eu gosto de prosear isso aí. Tá bom? Hoje não. E aí você vai conseguir, talvez, encaixar um outro dia. Pastor e os dinossauros. Já pus curiosidade em alguns. Um outro dia a gente proseia sobre esse negócio aí. Mas tá bom, independente de quanto tempo Deus levou, em horas, em minutos, em eras, em períodos, independente de qualquer coisa, Deus se cansou? Então, logo, descanso não é para quem está cansado. Descanso é para que você não se canse. Quer ver só? Qual é o problema na alimentação? Qual o pior problema na alimentação? Tá, tudo bem. A alimentação é a coisa de sede, água. Qual o pior problema em beber água? O que é? Beber por estar. Você sabe que estar com sede é o primeiro alarme de desidratação? Você tem que beber água para não ficar com sede. E aí, quando você vai estudar isso um pouquinho mais a fundo, você vai ver o quão problemático é isso. Nossas células são feitas de água. Quando você sente sede, as tuas células estão começando a morrer, a pararem, a terem problemas sérios. Então você tem que beber água para não ter sede. Problema da alimentação, a gente come quando tem fome. O bom seria comer para não ter fome. Quando você come sem fome, você come quantos quilos? Mas em quilos. Oi, irmão, benção. O irmão de Goiânia come 400 gramas sem fome. Não vou convidar ele para almoçar em casa com fome. Estou brincando, irmão. Um pãozinho, um briochinho petitinho. Oi? Um briochinho, sem fome. Uma fruta. E com fome.
Um X-tudo. Deus converte e esquece de converter o coração. O coração não, o estômago. O coração é convertido, fala do estômago. Uau! 11 vezes por dia. Já acorda com fome, deita com fome. O cansaço, querido, segue esse princípio. Você tem que parar para que o teu organismo, a tua vida... E você sabia que gente cansada fisicamente, ela passa a ter problemas espiritualmente? Não vou falar nem fisicamente, que isso é fato. Um cansado fisicamente não tem ânimo. Olha só, vai orar e ler a Bíblia à noite cansado, dá certo? Dorme em cima da Bíblia. É uma tristeza. Agora vai orar descansado. Olha como esse princípio é importante. E você só para descansar quando você está sobrecarregado. Vamos ler, vamos entender um pouquinho no Velho Testamento alguns textos sobre descanso. Olha só, Êxodo 20, 18 a 11. Quando a gente entende na Bíblia que existem princípios, você precisa ir um pouco mais a fundo. Deus descansou não é porque Ele estava descansado, Ele tinha que ensinar muita coisa com isso. É muita coisa. Então a gente vai aprendendo coisas atropeladas. Ó, 8, Êxodo 20, de 8 a 11. Lê para mim. Lembra-te. Eu preciso abrir um parênteses. Você entende que sábado aí não é sábado ontem? Você entende isso? Sábado aí, no hebraico, é sabá. A tradução para o português veio como sábado, tá? Mas não é uma tradução literal. Então, assim, sábado aqui, que você leu várias vezes, não quer dizer o dia depois da sexta e um dia antes do domingo. Você consegue entender? Eu preciso gastar um tempinho com isso. Eu estou te conhecendo, então eu estou te perguntando sério mesmo. O que eu ouvi? Gastar um tempinho? Tá, obrigado. Então, eu preciso dessa ajuda sua, tá? Porque senão eu passo. Eu estou chegando, como a Cíntia disse, tudo novo, pastor novo, né, Cíntia? E aí eu preciso te conhecer. Olha lá, olha só. Sábado é sabá. Sabá não é sábado que nós vivemos ontem. O sábado que a gente viveu ontem é só mais um dia, nada além disso. Sabá significa santificar um dia. No Brasil, normalmente, qual seria esse dia? Qual é o dia que pelo menos a maioria não trabalha? Domingo. Então, assim, é o dia santo. Sabá significa dia santo, não sábado. Ainda que a tradução para nós aí tenha pecado bastante, tá bom? Então, assim, olha, eu posso santificar numa segunda-feira? Posso ou não santificar o dia de segunda? Posso. Posso santificar uma terça-feira? Posso. Lá na minha região, de onde eu venho, eles
a grande maioria da cidade, da igreja, trabalha no que a gente chama em horário. O que seria isso? Ou uma semana num horário e na outra semana no outro horário, ou então de 2 em 2 dias. Escala, ótimo. E aí, não tem muito jeito. Às vezes tem domingo de noite, às vezes tem domingo de manhã. Mas assim, no domingo de manhã ele vai trabalhar à noite e ele não conseguiu descansar. Às vezes ele vai descansar na segunda, às vezes na terça, às vezes na quarta, às vezes na quinta-feira. E aí a gente precisa entender o que é o sabá bíblico. O sabá bíblico não é dormir. Você viu como a gente erra tudo e a gente está pecando sem saber? Vamos lá. Se eu levantar um pedaço de pau, assim, não sei, tá? Eu não sei. Eu levanto esse pedaço de pau e dou na cabeça do irmão aqui. E o irmão acaba morrendo. Tá bom? Ele morreu. É isento a minha vida de ter matado ele porque eu não sabia que um pedaço de pau na cabeça mataria? Sou isento disso? Vamos procurar um advogado? Advogado, vou ter que procurar você, não vou não? Se eu fizer isso? Mas, eu não sabia que isso matava. Mas houve um resultado, e o resultado foi a morte. Ok? Eu não sabendo que é pecado e peco, deixa de ser pecado? Você viu como a gente peca sem saber? Se a justiça, eu vou ter que me expor à justiça e me explicar, e com Deus, você acha que vai passar batido? Você acha que hoje eu vou dormir, vou obedecer a Deus? Não, não é isso. Porque você esperou descansar porque estava cansado. Olha como você está errando. Você parou só porque você não aguenta mais. Está errando, já é pecado. E agora você não aguenta mais e você vai dormir achando que isso é o sabá. Não é. Não, pastor, então eu não posso dormir quando eu estou cansado? Pode. Eu só estou falando que você não pode entender que isso é um descanso que Deus ordenou que você o fizesse. Sim, é isso mesmo, Cíntia. Você trabalhou tanto que você foi dormir. É errado dormir cansado? Não. O errado é você achar que você está obedecendo o mandamento de descanso. Isso não é descanso. Você pode chegar a dormir de tanta canseira? Pode, sem nenhum problema. O problema é você achar que porque você fez aquilo, você está descansando. E aí, olha só. 6 dias, aliás, fechei, entendeu, irmãos? O que é sábado na Bíblia? Toda vez que eu ler sábado, não é sábado, é sabá, dia santo. E aí você vai ler na Bíblia isso aí, ó. Volta um pouquinho para mim, faz uma gentileza. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o que é santificar um dia? A palavra santificar é o quê? Separar, mas na ideia de corte, de rompimento. Então, em primeiro lugar, você tem que entender. Descansar é planejável. Primeira coisa que você precisa entender. Eu vou planejar meu dia de descanso. E você tem que fazer isso. Você tem que separar mesmo. Cortar, a ideia de cortar do hebraico. Você vai arrancar aquele dia para tal. Então, tirar um dia de descanso e continuar trabalhando no celular não é descanso. Mas, gente, a gente peca demais. A gente erra demais. Separar, na ideia de cortar fora, você arranca esse dia e vai santificar ele a Deus. O que é santificar a Deus um dia?
que é isso? O que é? O que é isso? Como? Me dê exemplos. A gente vai tirar um dia para ler e orar? Não? Deixa eu abrir um parênteses para uma outra coisa, para um outro estudo, tá bom? Jejum. Um dia a gente vai estudar sobre isso. É porque eu vou linkar nisso que eu já estou ensinando. Jejum de Coca-Cola, jejum de novela, jejum de chocolate. Irmãos, isso não é jejum, pelo amor de Deus. Tá bom? Não, pastor, é porque eu assisto tanta novela da Globo, da SBT, da Band, sei lá de onde tem novela. É porque agora já é um pecado. Então, joga a TV fora. Agora você vai fazer jejum. Não é, tá? Jejum não é para todo mundo. Nós vamos estudar sobre isso. Jejum não dá para fazer toda hora. Por quê? O jejum, você vai separar aquele tempo exclusivamente para orar, para ler a Bíblia e para se dedicar a Deus. Não dá para jejuar fazendo serviço de casa, não dá para jejuar trabalhando, não dá para jejuar indo na praia. Vou fechar o parênteses. Isso é jejum. Isso não é sabá. Porque se eu entender como sabá, eu vou tirar o domingo e eu vou de madrugadinha para a igreja e eu vou brigar com a esposa, com os filhos, você vai brigar com o esposo, com a mãe, com o pai, que eu tenho que ficar dentro da igreja, lendo e orando. Isso não é descanso, isso é trabalho. Então o que é descanso? O que é santificar um dia da tua semana? Deus exige um dia por semana para santificar a Deus, a Ele. O que é isso? Então eu expliquei jejum, porque jejum você acha que o descanso é isso. Ficar voltado à oração e leitura bíblica, visitação. A gente tem que fazer tudo isso, mas isso não é o completo do descanso. Até que orar, ler a Bíblia, você tem que fazer todo dia. O que é descanso? O que é santificar um dia por semana a Deus? Ô Dudu, você entendeu, né, Dudu? E aí, o que você me diz? Você está com a Cíntia ou você pensa diferente? Ah, a Marinela falou que está com a Cíntia. Você está com a Cíntia ou você pensa diferente? Ou é isso e mais isso? É isso e mais o quê? Eu esqueci como chama isso. Até porque a gente não consegue não trabalhar, não servir. Não tem como, ainda tem que estar dormindo. É a única forma. Mas, acordado, é isso mesmo, quer ver só? Eu esqueci como chama isso em filosofia, se souber aí você me ajuda, eu sou apaixonado por filosofia. Para explicar o que é uma coisa, você tem que explicar o que não é. Eu esqueci como chama isso. Tá bom? Vamos entender o que o texto fala para a gente, o que é para você não fazer.
Vamos lá? Coloque o versículo 9, por gentileza. Leia comigo. 6 dias. Durante 6 dias, você vai trabalhar. E durante 6 dias, você vai ter que fazer obra. Obra quer dizer serviço corriqueiro. Obrigações. Tá bom? Vamos continuar. 10. Mas... Pronto, para aí. É o sábado do Senhor, não é teu. Do teu Deus, não é mais seu dia, aquele 7º dia. O sabá. E aí dá para a gente ler rapidão e entender. Jejuando, orando, indo para a igreja, ficando na igreja. Eu vou me envolver com tudo isso, porque é o dia do Senhor. São o quê? Não. É que existe, assim, pastor Isaías, eu falei Elias. Isaías, existe o dia do Senhor, que Apocalipse fala do último dia. Existe o dia do Senhor, que eu vou servir em culto. E existe o dia do Senhor, que seria o sabá. Distintos. Mas por que Deus fala que é dele? Porque não é seu. E aí a Luciana começa a chamar a Cíntia, dizendo, não que você não faça nada. Você não vai fazer para você somente. Por isso que Deus fala, agora é meu dia. E se é dele, é ele que manda. E aí ele vai falar, o que eu não devo fazer? Não farás trabalho nenhum. Continua. Isso. Mas, pastor, eu não posso fazer nenhum trabalho. Lembra que nós ainda estamos no Velho Testamento, a gente ainda vai para o Novo Testamento, tá? Algumas coisas no Novo Testamento, ele não anula o velho, não tem anular o velho. Mas ele tem aí uma transformação, uma modificação na lei, porque a lei é de Deus, tá bom? E a gente vai entender ainda no Novo Testamento. Estamos ainda só lendo o velho. Ô, irmão, eu te ouvi muito pouco. Isso. Isso. Não é isso não. Está falando do forasteiro aí, é aquela ideia de que a Bíblia vai usar também na aliança dele, que seria a... Oh, irmãos, é uma palavra tão simples, eu perdi ela aqui. Circuncisão, tá? A circuncisão, todo judeu ia ter que passar por essa circuncisão. Assim como o forasteiro, viajante, que quisesse entrar dentro desse pacto com Deus. É o mesmo sentido que Deus está tratando aí, tá? O forasteiro que quiser, ele é forasteiro, ele não faz parte da linhagem humana, mas ele agora faz parte do povo de Deus, então ele se enquadra dentro também do dia do Senhor do descanso. Então ele também precisa ter um descanso. Então, assim, pode ser seu descanso, e ele pode trabalhar na sua casa, uma vez que ele procura um descanso para ele também. Tá bom? É um pouco mais complicado, mas, assim, não é bom. Mas, às vezes, o seu dia de descanso conflita com o dia de descanso da esposa. Não é bom que isso aconteça, mas às vezes conflita. É aquele dia que você conseguiu separar. A tua esposa não pôde parar, mas ela vai conseguir parar um outro dia. E aí vocês precisam respeitar. O bom é que os dois estejam juntos. O bom, mas hoje nem sempre. Então isso é muito ímpar, é pessoal.
É você e Deus. É o seu dia para com Deus. Tá bom? E aí, olha só. Você não vai fazer nenhum trabalho. Nenhum trabalho. O que é esse trabalho aí? É essa a ideia aí. É eu fazer um trabalho e recebendo por esse trabalho. É esse sentido de trabalho aí. Tá? Eu posso... Eu vou pegar aqui a ambientação de vocês. Eu posso pegar a família e levar no meu dia de descanso para a praia? Posso ou não? Vou ter um certo trabalho sem recebimento ao fazer isso? Ou não tem trabalho nenhum? Tem trabalho, juntar as coisas, organizar. Não é esse trabalho aí. Isso, não tem ônus para isso. Dudu. Sim. Sim. Até porque também, ô Cíntia, a Cíntia tá coberta de razão e as mulheres estão só assim, fala, Senhor. Queridos, o que o texto está falando aí, irmãos, trabalho em casa não tem pagamento. E até porque, pelo amor de Deus, trabalho de casa não é da mulher. Trabalho de casa é da família. Você come? Você suja? Por favor. Sabe, irmãos, é estranho quando você separa. A mulher faz tudo em casa e o marido faz tudo fora. Então quer dizer que a mulher não pode fazer fora? Então quer dizer que o marido não pode fazer em casa? Ah, seus filhos vão sofrer quando for para a faculdade, porque ele não sabe se virar. Então, assim, mais entendendo a Cíntia, o que o texto está dizendo do descanso é algo, em primeiro lugar, que faz você parar com os afazeres corriqueiros. Segundo lugar, você não tem obrigação, tá? Você tem obrigação de ir para a praia? Não. Pode andar de bicicleta? Pode fazer uma caminhada? Então, não tem obrigatoriedade nisso. Terceira coisa, você vai se dedicar ao Senhor. Como pode alguém falar que ama a Deus, a quem não vê, e ao seu próximo, a quem está vendo? Você entende princípio? Isso é princípio, mais um princípio. Eu odeio esse irmão, por isso que eu dei a palavra na cabeça dele. Mas agora eu falo que eu amo a Deus? A Bíblia fala, não existe essa possibilidade. Porque eu tenho que amar Deus nele. Por isso que eu vou santificar a Deus o meu dia nas pessoas e em mim. Por isso que é um dia, toda a semana, você precisa obedecer isso. Pastor, eu não consigo dar seus pulos para que isso aconteça. Ah, pastor, mas isso da minha personalidade, Deus me fez assim. Não, isso é problema do teu pecado. Vai converter. Pastor, não consigo. Isso falando é comigo, irmãos. Eu tenho problema com isso. Você deve estar pensando, é um mineiro chegando na praia. Não, eu tenho problema com isso. E eu já falei com o conselho. Vocês vão ter que me segurar um pouco, porque eu sou meio trator, eu vou passando. E eu tenho problema. Larissa me conhece muito bem. Eu estou falando é comigo hoje. Eu não estou indo na praia. Olha o tempo que eu já estou aqui. Eu não fui ainda, não consegui ainda. Oh, coitado. Né, senhora? Ah, isso também é a minha desculpa para os meninos. Eu.
Oh, cadê o seu Wilson? Ele falou para mim que faz 2 anos que ele, ali, faz 2 anos que ele não vai na praia. Ah, e aí? É isso aí. Sim. E o dia de descanso não é trabalho, mas é serviço. Você viu ele? Não gosta da praia, mas a esposa quer ele leve e fica lá. Está servindo. Queridos, sabe por que seus filhos estão crescendo ou já cresceram e você não viu? Porque você está desobediente a Deus. Pelo menos um dia você tinha que ter visto seus filhos crescerem. Sabe por que o mundo está roubando os nossos jovens? Porque nós tiramos 30 dias em um ano para poder conversar com os filhos, sentar com os filhos, fazer uma caminhada com os filhos. Eu comecei essa prática em Minas, dei uma parada um tempo, eu preciso voltar a essa prática. Sabe com quem eu aprendi essa prática? Maravilhosa prática. Com o reverendo Jeremias, da 8ª. Jeremias Pereira, da 8ª de BH. Os filhos já são grandes, casados, mas ele faz isso desde quando eles eram adolescentes. Uma tarde, por semana, eu acho, ele pega um dos filhos. E ele vai caminhar com os filhos. E ele vai conversar com os filhos. Ele faz isso até hoje, dentro agora da possibilidade, porque cada um tem sua vida. Filho, vem cá. Filho número 1. Hoje você vai caminhar com o pai. E é nesse momento que ele vai ver as alegrias, as tristezas, as paixões, os problemas, os medos. Ele dedicou e ele serviu ao filho. Isso é separar e santificar ao Senhor. Sabe por que está acabando o casamento? Porque a gente já não descansa mais. A gente não ri mais. A gente tem que manter muita seriedade no dia a dia. A gente tem que manter muito foco, o mês inteiro, o ano inteiro. E a gente já não sabe mais as dores do casamento, a gente já não sabe mais os problemas do casamento, e a gente não sabe nem o quanto o cônjuge já está de olho na grama verde do vizinho. E estar de olho na grama do vizinho, eu não estou dizendo pecado ainda não. Eu não estou dizendo que a tua esposa está de olho no vizinho, ou o teu esposo de olho no vizinho. Não é isso não, na vizinha, não é isso não. É que começa desse jeito. A tua esposa percebeu que o teu vizinho trata muito bem a esposa dele, diferente de você. Não tem pecado, ela não está desejando, ela não está agora querendo divorciar de você. Não, ela só está percebendo que tem alguém que recebe mais cuidado do que ela. E por que disso? Porque você trabalha demais. Isso vai dar problema? Vai dar problema. Aí, queridos, quando der problema, você vai falar assim, mas eu nem vi. Não, não viu mesmo. Não viu porque não quis. Não viu porque desobedeceu ao mandamento de Deus. Você consegue entender por que disso? Eu gosto de abrir parênteses, e você vai ver eu abrindo muito parênteses. Eu gosto de parênteses porque eu junto você a outros textos bíblicos, eu pego o princípio e eu vou caminhando você na Bíblia em princípios, e eu vou trazendo você alguns textos que você talvez nunca viu,
ou já viu, mas nem percebeu. Todo judeu, por ordem de Deus, tinha que carregar um pauzinho amarrado na cintura. Ô, irmãos, que horas que eu tenho? Já acabou, ô superintendente. 10 horas, não? Ah, que bênção. Obrigado. Por que todo judeu, Deus ordenou, mandamento, não podia deixar isso? Todo judeu tinha um pauzinho amarrado na cintura. Para que isso? Não, um pauzinho. Não é nada romântico. Vou dar uma dica. É higiênico. Oi? Oi, Lorena. Olha a filha do pastor. Para ir ao banheiro. Vou te explicar o porquê. Pegava aquele pauzinho. Fazia um buraquinho na terra. Na terra. Mirava o buraquinho, faria ali o cocôzinho. Aí depois, com o pé, tapava a sujeirinha que você fez. Você já leu isso na Bíblia? Queridos, princípio. Deus deu como mandamento, ordenança. Por que foi um mandamento e uma aliança com Deus? Aliança com Deus inquebrável. A circuncisão. Pegar o órgão genital masculino, cortar o prepúcio do órgão masculino. Gente, por que Deus ia pensar no órgão masculino e colocar como batismo, diz o apóstolo Paulo? Lá, Paulo vai falar que no Velho Testamento eles eram batizados no corpo, obra de mão humana, a circuncisão. Porque que Deus pega algo tão santo, o batismo, quer dizer, eu sou de Deus, eu pertenço à herança de Deus, tendo o órgão genital cortado do prepúcio. Por quê? Princípio. Se você pegar na história humana, nesse tempo, até hoje, o povo que menos morre com doenças venéreas é o judeu, por causa da circuncisão. Ô, irmãos, eles levavam um mês para tomar banho. Estou pelejando lá com a água, estou querendo chegar em casa hoje e falar para os meus meninos, o pessoal da Bíblia levava um mês para tomar banho. Que em casa vai ser assim ultimamente. Até abril. Um mês para tomar banho. As mulheres sofriam doenças, os homens sofriam doenças venéreas terríveis. Já com a circuncisão existia higiene. Eles não tinham ideia da ciência, eles não tinham ideia porque estavam morrendo, e Deus não sentou para explicar, não, vem cá, filho, vem aqui, por isso, não, Deus falou assim, vai ser assim, acabou, quer ser meu povo, circuncida, se não circuncidar, não é meu e acabou, eu não tenho compromisso com você. Princípio, Deus estava cuidando do povo dele. O pauzinho da cintura, princípio, higiene. A mosca não ia sentar no cocôzinho de alguém que estava doente e depois sentar no pão. Não tinha geladeira, não tinha essas coisas. Olha, Deus cuidando, dando princípio, porque Deus vai dar o princípio do sábado. E fala, ele tem que ser santo, ele é separado para mim. É para você não discutir, é de Deus. E não é para trabalho. Não é para você encher seu sabá, vou tirar o sábado, de coisa da igreja. Não é. O seu sabá é para você descansar. E o que se faz nos descansos? Não é dormir.
No descanso, você faz aquilo que você não consegue fazer quando está a trabalho. Isso é maravilhoso. O que você faz? O que você pode fazer no descanso que você não faria trabalhando? Plena comunhão com Deus. Lembra que eu falei de jejum? Lembra que eu falei? Você consegue tirar durante a semana um tempo mais longo com Deus? É mais difícil para muitos. Plena comunhão com Deus. O que mais? Passear com a família na lagoa. Eu tenho um tempo de... Eu tinha lá um tempo... Ô, Dudu. Ô, Dudu, o que o Dudu faz? O que o Dudu faz quando não está com obrigações? É uma forma de santificar a Deus, obedecer. É uma forma. Já passo para você, Peterson. Sabe o que eu fazia lá em Minas? Meu dia de descanso, a Larissa não gostava muito de estar comigo, não. Eu pegava os três, colocava uma mochilinha nas costas dos três, colocava garrafa d'água, colocava ali umas bananas e uns sanduíches e um pedaço de pau, e a gente ia para o meio do mato. Oi? Pedaço de pau para matar a cobra, mas também um pedacinho de pau da cintura. Larissa, depois, a Lorena mostra para vocês o pauzinho que a Lorena carrega, né, amor? Ia para o meio do mato, irmãos, era tão gostoso, porque a gente, lógico, ia ver várias coisas com eles, mas assim, eu tenho muito assim, olha, eu vou mostrar para eles o que é comestível, o que não é comestível. Se um dia eles precisarem, vai que tem um ataque zumbi, e eles precisam ir para o meio do mato, e eles precisam sobreviver no mato. E aí eles vão saber o que pode comer e o que não pode comer. O pauzinho, a Lorena não precisa mais usar, mas tem folhinha massinha. Né, Lorena? E aí, queridos, tinha vezes que a gente achava uma florzinha tão pequenininha, no meio do mato, do nada, que a gente abriu uma clareira para ela assim, ó. É tão linda que mais gente precisava ver. Aí eu parava e falava assim, não, essa aí Deus fez especialmente só para nós vermos. Porque ela só dura um dia, à noite ela vai morrer. A probabilidade de alguém passar por onde a gente estava era muito pequena. Então a possibilidade de somente a gente ver aquela florzinha era muito grande. Deus se preocupou. E quando a gente olhava aquela florzinha, parava tudo. E eu falava para eles, você consegue entender um Deus soberano, maravilhoso, com tanta coisa imensa para fazer, controlando o universo inteiro, e mesmo assim, dentro do plano eterno dele, ele fez nascer uma florzinha maravilhosa, minúscula, que vai durar um dia. E nós tivemos a oportunidade de vê-la. Esses meninos saíram falando em línguas do mato. É gostoso demais, irmãos. É isso. É você olhar para o mar e juntar para o teu filho, tua esposa e falar assim, você consegue ver a grandeza de Deus? Porque a Bíblia fala que Deus junta toda a água na palma das tuas mãos. Você vai fazer isso no dia a dia? Você não consegue. Peterson.
questão do equilíbrio. Investindo na família, no sabá, investindo no contexto dos filhos, na sua vida espiritual. Uhum. Às vezes eu penso que a gente perde a mão na questão de dedicação exaustiva, não é exclusiva, é exaustiva. Sim. Isso. Perde a nossa esposa porque está se dedicando a uma questão religiosa. Não entra nesse sentido. Tá. O Peterson acelerou em 3 domingos. Não, mas eu quero comentar sobre isso. Eu vou passar por isso, bem detalhado. Mas assim, equilíbrio. Quantos dias de descanso e quantos de trabalho? A gente já começa a ver um equilíbrio aí. 6 de trabalho, 1 de descanso. Não são 2, não são 3, não são 4. E não o inverso, 6 de descanso e 1 de trabalho. Esse seria o ideal. Mas outra coisa que a gente precisa entender. É porque eu vou chegar lá na frente, Peterson, eu vou trazer exclusivamente para a nossa vida comunitária como igreja. E é muito forte isso. E por que eu separei um dia para isso? Eu conheci um pastor que ele, pregando no domingo de manhã, era culto de manhã, e aí um diácono chamou ele no canto e falou assim, o teu filho acabou de ser atropelado. Ele virou para o diácono e falou assim, olha, pega minha esposa, pega os outros filhos, vai resolvendo para mim, que assim que eu terminar aqui, eu vou lá atender isso. Oro a Deus para que isso nunca aconteça comigo. Mas se acontecer comigo, e eu estiver pastoreando vocês, eu vou falar, irmãos, o presbítero fulano de tal vai assumir, o pastor vai assumir. Se não tem presbítero, não tem pastor, um irmão vai assumir, e eu preciso me retirar por coisas maiores. E papai falava que foi muito triste a vida desses meninos. Porque o pastor se consumiu com a igreja. Ele se consumiu 24 horas por dia. E os meninos foram criados na rua. E esse menino morreu atropelado porque estava correndo atrás de pipa em São Paulo. Pode acontecer isso? Acontece, não pode. E não só com o pastor. Acontece com presbítero, com diácono, com liderança de departamentos. Acontece com seminaristas. Cadê o seminarista? Acontece. Acontece com qualquer um de nós. A gente se consome achando que o muito fazer é isso que Deus quer. E não é. Tem um texto maravilhoso da Bíblia que fala sobre isso. Fala, olha, quem foi que requereu você só o pisardes aqui? Você está achando que estar aqui e se consumir aqui já é o bastante? Não, Deus não recebe isso. Deus não quer isso. Mas eu vou chegar com detalhes aí, tá bom? Vamos pegar um versículo do Novo Testamento, um texto? Eu? Pode sim. Aham. Isso. Isso.
Certo, né? Isso. Isso. Então, nós somos o único, acho que talvez a única língua aqui que adotou esses nomes. E aí a gente, não sei por que razão, escolheu o sábado para confundir com o sabá. É. Na criação dos dias da semana, ela foi estritamente religiosa. Então, assim, ela foi criado para ser religiosa. Por isso que o domingo, ele vem a ser domingo. É gostoso estudar isso aí, porque quem cria os dias nossos da semana foi a igreja. Não foi o governo, foi a igreja que criou. A igreja se junta e cria. De uma forma ou não, ela é parecida com as outras, porque não deixa de ser religioso também. Porque o nosso domingo, ele é domingo por causa de Cristo. Então é por isso que ele é domingo, e não como os outros nomes. Mas assim, isso é bacana, é bom você trazer. Acho que a gente poderia estudar uma coisa assim um dia, seria bem bacana, uma semana de estudar isso aí. Obrigado. Só para você, antes de eu passar no Novo Testamento, a seriedade do sábado. Deus deu uma ordem e ela precisa ser cumprida. No Velho Testamento, não cumpre a ordem de Deus. Olha a seriedade disso. Números, capítulo 15, versículo 32 a 36. Números 15, 32 a 36. Leia para mim. Estando, pois... Ó, tem gente não cumprindo o sábado, Moisés. Moisés manda prender e vão perguntar para Deus o que vai fazer com eles. O que Deus vai mandar fazer com eles? Vamos ler? Então... Ó, não está falando que perdeu a salvação, tá? Uma coisa tem nada a ver com a outra coisa. Mas o texto está falando que, como que é? Não obedeceu, separar um dia por semana? Morre. E morre de que jeito? A pedrada. E quem que mata? Os outros da congregação. Para quê? Para quê? Para ser exemplo. Você já pensou, você ter que pegar, agora é ordem de Deus, de você se você não fizesse isso. Você vai ter que pegar uma pedra. E agora todo mundo matar aquele lá apedrejado. Você já pensou como isso é forte dentro da congregação? Para você entender a seriedade do princípio. Porque a desgraça na tua vida, se você não parar, ela será intensa. Tudo. Muito, muito fácil. Olha só, gente. A ordem de Deus, volto, é princípio. E se é princípio, ele se enquadra em tudo na tua vida, em tudo. Você já leu na Bíblia que era a ordem de Deus a terra descansar do plantio? Você já leu isso na Bíblia? Olha só, planta, 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 e agora a terra vai descansar. Por quanto tempo? Isso aí. Mas a terra descansar, pastor? Sim. O que é terra descansar? Repõe minerais,
repõe proteínas, repõe tudo para que a plantação seja vigorosa de novo. É princípio. Um princípio que Deus coloca pode ser de Velho a Novo Testamento, ele se mantém. É certo que se você não parar, a igreja não vai mais matar você a pedrada. Tá bom? Isso não existe. Mas o princípio, ele permanece. Ou você descansa. Ou não adianta jejum e oração e o teu problema não vai dar certo. Porque você está em desobediência. Você está em rebelião contra Deus. Ah, pastor, mas eu não sabia. Continua sendo pecado. Mas a Bíblia fala, bendita a hora da ignorância, porque agora que você sabe, você vai ter que praticar. Eu não consigo, o problema é seu. Eu tinha alguns irmãos em Minas que falavam assim, hoje não foi um bom dia para vir para a igreja, pastor. Eu falei, por quê? Porque eu ainda era ignorante nesse assunto. E agora eu estou sabendo. Mateus. Abra aí Mateus. Capítulo 11, versículo 28 ao 30. Olha como Jesus trata isso de uma forma muito preciosa. Vamos ler? Vinde. Você conhece cangalha? Os meninos aí eu sei que conhecem. O que é cangalha? Não. Coloca onde? É quase que um V, um Y, de madeira, galho. Às vezes feito cortado de madeira. Coloca nas costas do animal. E aqui coloca balaio para carregar. Isso é cangalha, tá? Irmãos, de uma forma bem mineirês mesmo aí, porque a Bíblia é muito mineira, viu? É sim. O que Davi foi levar para os seus irmãos? Uai, a Bíblia fala. Tem muita coisa mineira na Bíblia. E aí, queridos, o jugo aí é cangalha, cangalha. Tá? É a forma mais explícita que a gente poderia traduzir é isso. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. O que Jesus está falando? Você que está com uma cangalha, com um balaio muito pesado, carregando, vem a mim e eu vos aliviarei. Se o texto para aí, e um ponto final, e não continua o contexto, você entende o quê? Você chega sobrecarregado, Deus arranca aquilo e joga fora e você volta sem nada. Vamos pegar qualquer dia, tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sei lá, estou trabalhando. Sábado, eu vou tirar de descanso. E eu, sábado, tirando de descanso, eu chego lá, Deus arranca e joga fora, e eu volto sem nada, vou dormir. Não. Vamos continuar o texto? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Não, volta um. Por quê? Deus vai trocar a cangalha. Deus não vai tirar ela. Deus vai colocar um jugo sobre você que não é mais pesado, e um fardo sobre você que não é mais leve. Isso é descanso. Você consegue entender que não é dormir, não tenho problema com dormir, tá, irmãos? Eu não tenho problema com dormir. Você pode dormir.
O que eu estou ensinando vocês é que você tem que trocar a cangalha uma vez por semana. E essa cangalha não pode ser mais pesada, como foi a semana inteira. É por isso que você continua servindo. Você continua carregando a cangalha. Só que Deus trocou os balaios. Agora o balaio é a tua família. São os teus filhos. É você. É a tua saúde. É alguém que você quer fazer uma visita. É alguém que você quer estender a mão. Mas não pode ser pesado. Não, já sei, pastor. No meu dia de folga, eu vou colocar como visitação. E aí você quer visitar no seu dia de folga 35 pessoas. Esse jugo não vai ser pesado? Esse fardo não vai ser... É para isso? Recebi uma visita preciosa lá em casa. Deixa eu caçar eles aqui. Estão aqui. João, Grace e Dom. Acertei todos. Meu remédio está funcionando. Chegaram lá em casa, despretensiosos, com um presente precioso para mim. Na cesta da bicicleta, uma muda de uma planta. Gente, mas eu gosto de mato. Vocês não têm ideia como eu gosto de mato. Deixei em casa, deixei para trás, doei lá mais de 100 vasos de plantas. Eu gosto, não tinha, era tudo cimentado, vai no vaso. Aí ganhei de presente uma muda, vai ser a primeira muda que eu vou refazer o jardim lá. E aí, mas vocês estão vindo de onde? Não, pastor, a gente estava andando de bike. E aí o João falou, vamos ver o pastor, vamos ver o pastor. E apertaram a campainha, eu estava esperando o jardineiro. Aí falei, Theo, vai lá ver quem é. Theo foi ver, o João gritou, jardineiro. Falei, filho, pede para entrar. E eu não fui atender a porta. E eu estava ali, estava no computador na mesa. E de repente o jardineiro que entra falou, mas jardineiro eu conheço. Veio jardineiros ajudantes. Não, agora o João entendeu que ele precisa agora visitar 35 pessoas por dia na folga dele. Não é mais prazeroso. Continua sendo cangalha, mas ela não pode pesar. Filadélfia, não aguento mais ir na praia. Aí, cadê a esposa, Filadélfia? Por que você está longe dela? Ai, não pode não. Por que você só está longe dele? Vai para lá, Filadélfia. Já que ela não quer vir perto de todo mundo, Filadélfia vai para lá. E, de repente, a esposa tem que perceber que ir para a praia, para o Filadélfia, é pesado. E começou a ficar pesado. Ainda que ela seja apaixonada por praia, ela precisa aliviar isso, porque o fardo pesou. Irmãos, eu chego quase ao ponto de odiar shopping center. Verdade. E Deus me deu de presente morar atrás do muro do shopping center. E olha que eu tentei fugir, você não sabe quanto. A Gabi e o Peterson sabem o quanto eu tentei fugir. Eu quase chego ao ponto do ódio. Mas a Larissa, ela fala que ela orou mais do que eu. Que a Larissa ainda acha distante do shopping onde nós estamos morando. E está ali uma prosa ali de abrir um buraco no muro. E Larissa me abençoa muito. Hoje, o Zé Alfredo estávamos orando em conselho. Uma parte da oração do Zé Alfredo eu queria compartilhar com você. Muito gostosa, muito preciosa. Cadê a tia Ilma? Está aqui. Ele falou assim, tia Ilma, Senhor, obrigado pelas nossas esposas, que aguenta o tranco, que é para-raio, mas também é palavra de Deus, nos instrui, nos apacenta e cuida de nós. A oração dele hoje. Precioso isso. Larissa
às vezes me pega e leva para eu fazer coisas que, assim, é minha paixão, mas ela não aguenta. Mas ela levava eu para fazer, ir para o meio do mato. Você ainda vai conhecer a barraca que eu tenho de camping. Ela é grandona, para a família toda. E tinha vezes que Larissa pegava e um campo, junta as coisas aí, vamos que vou te levar para um lugar. Eu achei que ela ia me levar para o shopping. Falei, amém, Senhor, o Senhor me deu a esposa, vou carregando. De repente o carro ia para um lugar que não era nada de shopping, ia para o meio do mato. Homem, que 2 dias aqui vai te acalmar. Mas ela ficava lá. Ela não me abandonava, não. Por quê? Você tem que ter esse feeling. O descanso não pode ser fardo. Aliás, ele é um fardo. Ele não pode ser pesado. Ah, que maravilhoso isso aí. Quem tem outra versão? Ô, Cíntia, você tem outra versão aí, né? Isaías 58, 13. Achou isso, Cíntia? Alguém tem outra versão? Leia o 14 também. 13. Olha só, queridos. O teu sábado precisa ser deleitoso, não egoísta. Você viu? Não faça aquilo que é só para você. Não é para ser egoísta. Meu dia de folga. Vou pegar e vou fazer algo que eu quero. Se vocês quiserem vir a família, os amigos, ok. Se não quiser, estou aproveitando o meu sábado. É assim. Ele precisa ser algo que santifique a Deus. Então precisa ser algo que Deus está te dando. No sábado você ora mais, no sábado você lê mais a Bíblia, no sábado você contempla a grandeza de Deus, no sábado você enxerga Deus no seu próximo, no sábado você abençoa o seu próximo, e tudo isso de uma forma prazerosa, deleitosa, leve e programável. Dá para sair de folga sem programar? Dá. Sempre? Não. Final de mês, dá para sair sem programar? Dá. Não dá para programar muito final de mês. Mas e começo e meio de mês? Dá para ser algo mais tranquilo, mais sossegado? Então programe. Separe, irmãos, em nome de Jesus. Não morra, não deixa quem está do teu lado morrer, não deixa coisas morrerem. Você parou para pensar que você não tem parado para descansar? Não parando, você não compartilha sonhos, não compartilhando sonho com pessoas que estão à sua volta ali. Os seus sonhos nunca deixam de ser sonhos, nunca são realidades. Por quê? Porque você nunca parou, até mesmo para falar assim, olha, você sabia que eu tenho pensado nisso? Tenho orado por isso. Imagina seu cônjuge, eu tenho orado pela mesma coisa. Imagina seu amigo, Deus está me despertando, vamos junto, vamos fazer isso junto. Imagina seu filho, pai, sério, eu comecei a rascunhar umas coisas e já iniciei, vamos junto. Falta de descanso, olha como isso é espetacular. No dia de hoje, eu queria separar para você a importância disso
e o quanto isso é mandamento. Semana que vem a gente vai estudar um pouco mais. A gente vai entrar agora em... a gente tem uma palavra para isso. Quando a gente trabalha muito. Tá. Não, esse é o resultado do trabalhar muito. Mas, tá. Trabalhar muito em qualquer área, em qualquer nicho, em qualquer coisa do mundo, nunca foi algo de Deus, por incrível que pareça. Isso é algo do inferno. Trabalhar foi Deus que inventou. Oi? Não, eu quero... mas eu quero algo mais... Um ativismo, pronto. É isso, mas eu quero algo mais palpável para nós. Um ativismo. Gente, ativismo nunca foi de Deus. Trabalho é de Deus. Ativismo nunca foi, tá? Vou trabalhar muito para dar estudo para os meus filhos. Isso é uma desculpa que alguém falou para o teu ouvido e você já perdeu seus filhos. Isso é sério. Eu vou trabalhar muito para dar uma vida para minha esposa que ela nunca teve. Você não percebeu, mas você já está perdendo ela. Idolatria do nosso coração. Idolatria. E eu quero terminar, superintendente, falando para vocês de uma coisa que eu aprendi com o Noah. E em casa. Aliás, eu propus para o Noah, mas daí eu aprendi foi com os 3. Eles vão saber agora que estão aqui dentro, eles não sabiam disso. Final de mês, em casa, pensa naquele mês. Meu Deus, foi quase na base do jejum em casa, aquele mês. Aí eu falei, Larissa, o que nós vamos dar para os meninos? Ela falou, Miquel, não tem nada. Eu falei, eu sei, eu estou perguntando porque eu sei. E era uma noite que eles estavam com fome e lá, assim, 8 horas, gente, 8 horas, fechou tudo. Você comprou, comprou. Não comprou, não comprou. Não tinha na geladeira, não tinha na despensa. Sabe quando assim, e agora? Está noite, precisava dar alguma coisa para eles comerem. As pessoas não tem nada. Eu falei, mas não é possível. Eu falei, Deus, tem que ter alguma coisa, eu vou ter que achar alguma coisa aqui para dar para eles comerem. Aí abri a despensa. Tinha fantasma lá dentro. Abri a geladeira, tinha fantasma lá dentro. Mas tinha uma coisa dentro da geladeira, que era um pacote fechado de massa de pastel. Eles vão saber disso agora. Espero que continue gostoso. Um pacote fechado de massa redondinha de pastel. Olhei, tinha óleo. Tinha massa de pastel. Falei, pronto, senhor. Eu vou criar aqui uma coisa que mamãe fez isso comigo. Ela nunca me disse, mas eu acho que foi por isso também. Deu certo, eu vou criar com eles. Falei, gente, hoje tem pastel à noite. Yes! E a Larissa no quarto. Falei, hoje tem pastel. Nossa, eu falei, de um recheio que vocês nunca comeram na vida de vocês. Aí veio o Noah. É bacon? Falei, não. Aí vem Lorena, é pizza com presunto? Falei, não. Aí vem o Telzinho, é calabresa com cebola? Falei, não. Vocês nunca vão adivinhar. Eles falaram, mas o que é? Eu falei, vento. Aí eles começaram a rir, acharam que eu ia pôr recheio, mas eu estava... Eu falei, não, mas é sério. Ele falou, sério? Eu falei, sim. A Lorena, não tem jeito. Eu falei, tem. Vou fazer o pastel que vocês nunca viram na vida. Pus eles para fazerem comigo. Eu falei, cada um vai fazer o seu. Quantos vocês querem? Eu quero 4, eu quero 5. Foi ótimo. Pega o seu pastel e separa, porque vai ser seu mesmo. Aí separaram. Ensinei eles a fechar o pastel e falei, deixa um pedacinho. Eles deixaram um pedacinho. Falei, agora sopra lá dentro. E soprava, ele inchava. Falei, fecha rapidinho. Fecharam rapidinho. Eles falaram, não sai. Eu falei, não sai. Fritei os pastéis. E eles comiam, a Lorena, o pastel mais gostoso que eu já comi.
Ali eu aprendi, queridos, que talvez se tivesse 1 quilo de picanha para cada, não teria sido uma alimentação mais prazerosa. Às vezes no simples, você abençoa e é abençoado do que no complexo. Então para um pouco. Não acha que vai ganhar seus filhos, sua esposa, seu marido, seus amigos, fazendo o melhor do mundo. Não, faça o melhor seu. Porque às vezes o mais simples e o mais barato é o mais abençoador, porque você teve tempo para essas pessoas e para Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento especial. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra. Perdoa-nos porque pecamos demais. Perdoa-nos, ó Deus, porque não paramos e perdemos o que há de mais precioso na vida, que é a companhia do Senhor. E a companhia de pessoas tão preciosas que o Senhor nos deu. Que a bondade do Senhor se estenda sobre nós, em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito nos fortaleça a ser diferentes esse ano. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Você termina, superintendente? Não? Então tá bom. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Os presbíteros, eu quero convidar os presbíteros. A gente vai conversar agora com os novos que serão recebidos hoje. Queridos, hoje tem uma galera para ser recebida, tá? Alguns já são aí conhecidos de vocês, outros nem tanto. Irmãos, temos um departamento de recepção, mas a igreja precisa receber bem todo mundo, tá? Então, recebam essas pessoas, recebam os nossos visitantes, para que Deus continue abençoando e fazendo de você bênção na vida de muitos, tá? Convido os presbíteros, vocês estão lá na sala deles mesmos, eu não sei onde é e vocês me levam para lá. Deus abençoe, um ótimo domingo. Espero vocês mais à noite, às 19 horas.